Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, nós vamos ler uma parte aqui da Bíblia e vamos depois traduzir essa parte. É assim, a gente lê Cantares de Salomão 3, nós vamos ler e depois vou fazer a tradução. E essa tradução como se fosse na congregação e como se fosse, depois a outra versão, um estudante da Bíblia traduzindo essa parte da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês, irmão, agora é na congregação, né? Vou ler aqui. Cantares de Salomão 3. Nós vamos ler essa parte da Bíblia, depois eu vou interpretar ela sendo dentro da igreja, interpretando como se fosse ler essa palavra, como seria interpretado, para depois vir a revelação da parte de Deus, né? E vou depois interpretar ela como se fosse um estudante, um estudioso da Bíblia, de teologia, tá? Então nós vamos primeiro ler, depois vem as duas interpretações, a de teólogo, teologia, a de estudante, vamos dizer bem assim, que estuda a Bíblia, e a outra de quem não estuda a Bíblia, que é na congregação, tá? Depois vocês vão ver essas duas partes, qual que vai dar certinho dessa parte, esse capítulo, nesse livro que eu vou ler aqui. Cantares de Salomão 3. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, e eu lhe perguntei: vistes aquele a quem ama minha alma? Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até que os introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Quem é esta que sobe no deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incensos e de todos os pós dos mercadores? Eis que a litéria de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, 2 valentes de Israel, todos armados de espadas, destro na guerra, cada um com sua espada cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si uma carruagem de madeira de Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Sai, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que coroou sua mãe no dia do desposório e no dia do júbilo do seu coração. Agora, irmão, nós vamos interpretar essa parte como se estivesse na congregação. Eu anotei aqui, eu vou falar para vocês. Na parte que fala, Cantares de Salomão 3, do 1 ao 4, diz assim: de noite busquei a minha cama, aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Estamos vivendo um momento profético chamado a palavra de noite. Neste momento, vemos um homem perdendo a visão das coisas espirituais cada vez mais e as trevas se alastrando com o crescimento do pecado no mundo todo. Essa situação de noite tem conduzido o homem ao comodismo e ao sono espiritual, representando pela palavra como citada no texto. E nessa posição ninguém encontra o Senhor, ainda que teme procurá-lo. O mundo está cheio de pessoas com essas dificuldades.
acomodadas na sua cama, sem conseguir encontrar o Senhor e ter uma experiência de salvação com Ele. Na frase, levantar-me-ei, pois e rodearei a cidade, busquei e não achei. Algumas pessoas que se encontram na sua posição de comodismo por causa do vazio das suas vidas, muitas vezes se levantam e começam uma jornada de busca, tentando encontrar o Senhor para provar o seu amor e sua graça. No entanto, a maioria começa pela religião, que é onde fala a cidade, que andou pela cidade, que é a cidade organizada, né? E termina por não encontrar aquele que ama sua alma e almeja. Pois tentam nas denominações, ruas, nos movimentos, praças de ajuntamento, mas o resultado é o mesmo. O Senhor não está onde a razão e a vontade do homem dominam. Acharam meus guardas da cidade, que rondavam pela cidade, e eu perguntei a eles: vistes aquele que ama a minha alma? Veja só, nessa frase, o que isso daí seria interpretado por nós, servos de Deus. Na busca de uma experiência com o Senhor, alguns terminam caindo na mão dos religiosos, guardas das cidades, que procuram influenciá-los na direção de seus dogmas e conceitos teológicos. Mas quando perguntamos pelo Senhor para essas pessoas, que realmente é o Deus que ela serve, não outros deuses enganando o povo, o que elas falam? Aquele que ama nossa alma, eles estão e demonstram que não a conhecem. Eles vão falar quando a gente fala, sabe onde é a salvação da vida eterna? Eles estão numa religião, mas eles não têm certeza daquilo. Eles acabam dizendo que não conhecem, pois também são rodantes da religião, fica indo igreja em igreja, indo em denominação em denominação, que ainda não achou aquele Deus que todos nós achamos. Eles ficam perdidos, perguntam para eles onde está aquele que ama a alma. E eles também não sabem, porque eles têm uma alma também para ser amada por Deus. Eles ficam indo de igreja em igreja, de templo em templo, de denominação em denominação. Pois também são rondantes da religião, deste mundo, em busca de algo que preenche o seu vazio, o seu coração, a alma chorando dentro da pessoa, né, irmãos? Aí a frase, apartando-me um pouco deles, logo achei a quem ama minha alma. Detive-o eu até que eu introduzi em casa de minha mãe. Geralmente, a influência das religiões e as tradições que herdamos dos nossos familiares em termos de fé impede que tenhamos uma experiência com o Senhor. O Senhor Jesus é revelado, aquele que revela as coisas, né? Mas quando nós afastamos dos seus conceitos e da influência da sua religiosidade, logo encontraremos aquele que ama a nossa alma. Nós sentimos ele aqui dentro. E anela e deseja a nossa alma. O nosso encontro com o Senhor ocorre quando fugimos disso tudo e tratamos diretamente com ele. Pois nessas condições o seu espírito não encontra barreira para operar as suas obras em nós. Quando o Senhor se revela ao nosso coração, toca o nosso coração, nós o detemos e tomamos para nós, pois ele passa a ser o mais importante das nossas vidas. Com a obra gerada em nós, somos conduzidos ao entrar e permanecer com ele na igreja, não fora da igreja. A igreja que fala é na câmara de minha mãe, é o corpo da igreja. Ele da igreja é o corpo, é a mãe. A igreja significa a mãe de todos nós, né, irmãos? Para gozarmos a verdadeira comunhão e intimidade com aquele a quem ama nossa alma, que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa é a parte de quando nós lemos essa parte,
seu lar, na sua casa, no carro, no trabalho, quando tem um tempinho, logicamente essa parte a gente vai interpretar dessa maneira. Mas tem uma outra pessoa que interpretou essa parte, eu até anotei a interpretação dele. Essa parte, mas de outra maneira. E é estudioso, estuda a Bíblia. Só que eles interpretaram e foram ao pé da letra. Eles leram e não teve aquela interpretação, aquela. Foi direto ali, ó. Eles não fizeram nenhum, por exemplo, né? Uma parábola. Eles foram direto na letra e falaram com outras letras, dizendo uma coisa que, na minha opinião, essa é a melhor interpretação. Eu vou falar para vocês a outra interpretação. Deixa eu só procurar aqui que eu anotei. A outra parte, irmão, que é a interpretação de uma pessoa que estuda a Bíblia. Eles interpretaram essa passagem assim. Cântico de Salomão 3, né? O que eles dizem é assim. Primeiro, quando começa a ler o Cântico de Salomão, diz: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Aí eles falam assim aqui. A seção que começa com esse versículo registra um sonho da esposa. O verdadeiro amor não desaparece durante o sono, mas manifesta-se em sonho sobre a pessoa amada. No sonho aqui descrito, uma consequência da constante preocupação da esposa com seu amado durante as horas do dia, e ela o busca por toda parte, mas não pode encontrá-lo. Vê como já saiu fora essa parte dessa interpretação. Aí quando diz a outra parte, pelas ruas buscarei aquele a quem ama minha alma. Aí a pessoa diz, a esposa sonha que se levanta e vai pela cidade à busca do seu esposo. Na interpretação não diz que é sonho. Terceiro, os guardas que rondavam a cidade. Um detalhe do sonho, as palavras. Então lhe perguntei, mas se encontra no texto maçorético. É um sonho. As cenas passam rapidamente, eis porque aparente desconexões da pergunta. Encontrei. A cena muda novamente. Não se registrou nenhuma resposta dos guardas. Em um sonho, isso não se torna necessário. O sonho da jovem é a saudade que sente seu ornado culmina no seu encontro com ele, quando o traz para casa e para o quarto de sua própria mãe. Este quarto que fala da intimidade deveria ser algo quase sagrado para a jovem. Levá-lo até lá da ideia da ternura e afeição que sente por ele. Aí ele já levou para a parte material, pessoas material, o amor material. Não levou para a parte espiritual. Já aqui eu já estou na quarta, né? Já chegando pela metade dessa interpretação, vocês podem perceber que nada fala em salvação de alma, em a mãe, a igreja, que Cristo, né? Que é a mãe e a igreja, que nós estamos na câmara de nossa mãe. E no texto diz na Bíblia ainda, que rondou pela cidade querendo saber quem é o que ama a alma. Aquele que ama minha alma. Quer dizer, você está falando totalmente de alma. Não está falando nada das coisas dessa vida carnal. Aí vamos no quinto. Que não acordeis, a frase, né? Que não acordeis nem desperteis até que este o queira. O amor pode ser uma força poderosa na vida dos homens e mulheres. Não recebendo resposta ou não sendo satisfeito pode causar dor indizível e grande sofrimento ao coração humano, mas o amor retribuído proporciona alegria inefável. A sulamita, em seu sonho, experimenta ambos em certo grau. O amor insatisfeito é o amor retribuído. Portanto, este refrão não é um anticlímax da reunião de dois amantes no sonho. Antes indica o reconhecimento do fato que, sendo esses o efeito que o amor pode proporcionar, deve ser tratado com o máximo cuidado e não deve ser despertado antes do momento apropriado. Totalmente diferente a tradução dessas duas partes. Por certo,
essa pessoa é estudante da Bíblia, estuda muito a Bíblia. Ele sabe a parte, tanto que ele, na Bíblia ali, não se diz que era uma jovem, não se diz que era uma levita, uma sulamita, não é levita, é sulamita, não diz que é uma sulamita, e não diz que era o amado dela, o marido, o namorado, sei lá o que for. Não diz. A pessoa leu a Bíblia, estudou. Ele chegou a essa conclusão que seria a sulamita, uma mulher, uma jovem, né? Mas só que a interpretação está totalmente diferente daquela primeira interpretação. Agora, o que vocês acham? A interpretação dessa parte da Bíblia para a parte espiritual ou para a parte material? Porque aqui ainda fala: as colunas de fumo indica que durante o cortejo muito incenso foi queimado, indicando a rota do cortejo, de mirra e de incenso, e de toda sorte de pó aromáticos do mercador. Acrescentava dignidade e importância que se via subir no deserto. É a liteira. A chegada do cortejo nupcial foi apresentada em forma de pergunta. Este versículo dá a resposta de acordo com a designidade real. Sua liteira está rodeada de fortes soldados escolhidos entre os melhores homens de Israel. Segundo o que eles falam aqui, também que deveria ser um casamento, porque o cortejo nupcial é um casamento, então, né? Destro na guerra, são todos soldados experimentados capazes de proteger o rei e sua esposa a qualquer perigo que possa estar exposto, especialmente a perigo a perigo a perigo que possa estar exposto, especialmente em perigos noturnos. Então, essas duas partes que nós tínhamos que ler aqui, que tem a interpretação de Cântico 3. Diz que aqui é a interpretação da Bíblia. E o sonho da esposa sobre o seu esposo. Essa é a segunda interpretação. Já a primeira, a interpretação já vem com uma parte por cima, dizendo: de noite busquei em minha cama. Aí interpreta sobre essa parte. Agora, o que vocês acham? Vocês ouviram a primeira interpretação, que seria, no caso, você lendo a Bíblia na igreja e interpretando dessa maneira a Bíblia, e logo em seguida vem a revelação, ou essa outra interpretação, que é uma interpretação que, da minha opinião, é totalmente fora do que está na Bíblia. Porque na Bíblia, como eu já disse, fala da alma, em amar a alma, aquele que ama a minha alma. O esposo não ama a alma, ele ama a esposa, a pessoa física, né? A alma, só quem ama a nossa alma, só Jesus Cristo. Tanto que o esposo não vai poder salvar a alma da esposa, nem a esposa salvar a alma do esposo. Então, comente aí o que vocês acham dessa primeira interpretação e dessa segunda interpretação. Tá? O que vocês acham? Qual das duas? Lembrando que a primeira é alguém de alguma igreja que interpretou. E a segunda é estudiosos da Bíblia que interpretou. Aí vocês vão comparar as duas, vão ver qual das duas vai estar certo. Vocês comentam aí, deixa seus comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber novos vídeos. Tá bom, irmão? Fico todo na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer.